Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para a gente estar iniciando mais outra aula. A gente vai estar estudando hoje um conteúdo de suma importância para o meio evangélico. Vamos estar tirando algumas dúvidas e tentando compreender um pouco, o motivo e a causa, de tantas igrejas, tanta denominação que existe espalhadas pelo Brasil. A gente vai estar estudando hoje sobre denominações. A gente vai estar vendo algumas causas, alguns motivos, que leva à criação de tanta denominação, tantos ministérios que há no meio evangélico. Sabemos que a igreja do Senhor, ela é uma só, a igreja de Cristo. Não existe as igrejas de Cristo. A igreja é um corpo só. Jesus é o cabeça e nós somos membros, fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu sou um membro do corpo. Então eu faço parte do corpo, que é a igreja. Então a igreja de Jesus Cristo, ela é uma. Não existe igrejas, mas igreja é apenas uma. Existe em nosso meio denominações e ministérios que são criados e formados por homens. A gente vai ver algumas causas, alguns motivos que levaram à criação de ministérios, de denominações. Então a gente vai estar trazendo esse conteúdo hoje. Primeiro tópico da nossa lição, o tópico de número 1, a gente vai ver viver em união. Está lá em João, capítulo 17, do versículo 22 ao 23. Eu vou ler com os irmãos. João 17, do versículo 22 ao 23, diz assim: E eu dei a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os teus amados a eles como me tens amado a mim. Meu irmão, a gente vê nesse texto sagrado o próprio Senhor Jesus Cristo falando da união da igreja, da unidade da igreja. A gente vê que o foco é viver em união. Então a igreja, ela tem que ser unida. Esse negócio do ministério A não se relacionar com o ministério B. O ministério B não quer se relacionar com o ministério C. Há essa briga de denominações, há essa briga de ministérios, que o ministério do bispo tal, do pastor tal, não quer se relacionar com o ministério de fulano e de ciclano, porque o meu ministério é melhor, porque a minha igreja é mais santa, porque Jesus só habita no meio da minha igreja, nas demais igrejas não. Meu irmão, isso daí é contrário à palavra de Deus. A gente leu em João 17, 22 até o versículo 23, que Jesus falando da unidade, da união da igreja. A igreja, ela tem que ser unida. A igreja, ela é uma só. Então, viver em união é o nosso primeiro tópico. Ou seja, esse negócio de divisões, irmão, isso daí não provém da parte de Deus. É união. Então o que a gente está aprendendo é que a igreja, ela é uma. A igreja, a verdadeira igreja que pertence a Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, a verdadeira noiva do Cordeiro é uma.
não são várias, é uma. É isso que a gente está vendo. A igreja é uma. Somos um só, um corpo só. Não existe vários corpos de Cristo. É o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. E nós somos membros desse corpo. Então, irmão, não tem como um membro sobreviver fora do corpo. Um membro fora do corpo apodrece, morre, desaparece. E não tem utilidade. O membro ele tem que estar no corpo. Então, meu querido, é a união. Igreja que não é unida, meu irmão, Cristo não está. Cristo ele está presente no meio da união, da unidade. Então, o que a gente viu aqui, a igreja é uma. Agora a gente vai ver, eu quero ler também Atos 2:42. Vamos ver Atos 2:42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 46. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum, união. Vendia suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de se salvar. Então a gente vê que a igreja era unida. A igreja é unida. A igreja no início, no tempo dos apóstolos, era unida. Havia união, havia amor. Um ajudava o outro. E a gente vê que devido à união da igreja, devido à igreja ser unida, e um ajudar o outro, o que acontecia? Deus acrescentava mais pessoas. Meu irmão, crescimento de igreja só acontece se houver união. Nas aulas passadas eu falei da dissensão. Nas aulas passadas eu falei da falta de união. Meu irmão, aonde há contenda, aonde há discórdia, aonde há confusão, quem está imperando, quem está governando é Satanás. Porque aonde Deus está tem que ter paz. Aonde Deus está tem que ter união. E igreja, a verdadeira igreja, tem que ser unida. Então, a gente está vendo que a igreja é uma. A igreja do Senhor é uma. Não existe igrejas, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, é uma. Agora, existem denominações e ministérios diferentes que a gente vai ver agora no segundo tópico. O tópico de número 2 vem falando da múltipla e variada graça de Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Eu quero ler com os irmãos. 1 Pedro 4, 10. Existe, meu irmão, também o operar de Deus em questão de algumas denominações. O porquê? 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. Ou seja, irmão, a graça do Senhor tem várias formas. O Deus tem várias maneiras de trabalhar na vida das pessoas. Irmãos, tem pessoas que jamais iriam se adaptar na igreja universal. Tem pessoas que jamais iriam se adaptar na Assembleia de Deus.
Tem pessoas que jamais conseguiriam se adaptar na Deus Amor, na Batista e nas demais denominações. Por isso que Deus permitiu esse crescimento de alguns ministérios que viessem a se expandir. Tem pessoas, meu irmão, se tu pegar ele de determinado ministério e colocar em outro ministério, ele não permanece, ele não consegue, por causa da liturgia, por causa da maneira, das regras que são diferentes de um ministério para o outro, a liturgia do culto é diferente, a maneira dos líderes trabalhar é diferente. Então tem pessoas que não vão se adaptar em determinados ministérios, em determinadas igrejas. Por isso há a multiforme graça de Deus, várias formas de Deus operar com a sua graça, com a sua misericórdia. Então falar que todos os ministérios que existem hoje está fora da vontade de Deus, isso é errado. Assim, o trabalhar de Deus, porque Deus conhece, meu irmão, a estrutura de cada pessoa, a maneira de cada pessoa, a característica de cada pessoa, a personalidade de cada pessoa. Então, dentro da personalidade de cada pessoa, Deus foi permitindo ramificações de determinados ministérios e denominações, para que o foco não é almas, não é atrair almas para a presença do Senhor. Então, assim, por isso que veio surgindo alguns ministérios pela direção de Deus, entendeu? Então, não é errado ter vários ministérios, não é errado ter várias denominações, porque Deus, ele trabalha, meu irmão, dentro da personalidade das pessoas. Por exemplo, eu não conseguiria me adaptar em um outro ministério fora do que eu estou hoje. Então Deus, ele permitiu que viesse surgir o ministério ao qual eu faço parte hoje, entendeu? Por quê? Porque Deus conhece a minha personalidade. E é assim, por isso que existem vários ministérios, várias denominações, para que todas as pessoas possam ter um lugar onde venha se sentir bem, onde venha se adaptar, entendeu? Então, assim, não há desculpa de falar, eu não congreguei porque eu não consegui encontrar uma igreja que eu viesse me adaptar. Deus permitiu essas ramificações, que vários ministérios viessem surgir, com várias maneiras de trabalhar, para isso, para que todos viessem ter um local onde ele pudesse se adaptar, um local onde ele pudesse se sentir bem. Então, meu irmão, a gente vê que Deus permitiu. No terceiro tópico, a gente vai ver como escolher a igreja certa. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Eu também quero ler com os irmãos 1 João 4, 1. Diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Meu irmão, existem vários ministérios? Existe. Há ministérios que foram determinados por Deus para ser levantados. Há outros que não. Foram levantados pelo próprio homem, pela sua própria vontade. Como que eu vou saber que o ministério ao qual eu faço parte foi direcionado por Deus, foi separado por Deus, Deus está na direção e é o local certo para eu congregar e fazer parte? Meu irmão, primeira coisa, a gente precisa ver o que é ensinado. Se a igreja está ensinando a verdade, se a igreja ela está ensinando a palavra de Deus. Porque se não há um ensinamento correto da palavra, se não estão ensinando as doutrinas da palavra, os princípios estabelecidos por Deus, não é local para se congregar. Precisamos ver a liturgia do culto, como acontece, ver a liderança que está à frente, a pessoa que está à frente daquela igreja, se realmente está dentro dos padrões que a palavra de Deus exige, de um líder, de um presbítero, de um pastor, que está lá nas cartas de Paulo, né, orientando, trazendo ali algumas recomendações para ser um presbítero, um pastor, um líder, alguém que vai estar à frente de uma igreja. Precisamos ver quem é que está à frente, tem uma boa conduta, é uma pessoa de caráter, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus.
Precisamos ver o porquê que aquela denominação foi criada. Qual foi a causa da criação daquela denominação. Sabe por quê, meu irmão? É o que a gente vai ver aqui, ó, no tópico 4. O surgimento de tantas denominações, o surgimento de tantas igrejas. Mas o que eu quero trazer aqui, primeiro, irmão, foque se a igreja ensina a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é ensinada como ela é, verdadeiramente, aí sim, é um primeiro sinal que ali foi um local direcionado por Deus. Porque a igreja de verdade ensina a palavra. Meu irmão, tópico 4. No tópico 4 a gente vai ver o surgimento de tantas denominações, de tantas igrejas. O primeiro subtópico do tópico 4 vem falando disputas doutrinárias. O que é disputas doutrinárias? Um dos motivos que mais faz surgir ministérios novos é a discordância de dogmas ministeriais. Doutrina é a palavra de Deus. Aqui, ó, está a verdadeira doutrina. A palavra de Deus é a doutrina de Deus. Isso daqui é doutrina. Agora, nós não podemos confundir doutrina com dogma religioso. Doutrina, que é a palavra de Deus, com regras de denominações, com normas de denominações. Por exemplo, tem igrejas que mulher não pode usar calça. É proibido usar calça. Isso é doutrina bíblica? Não. Isso é dogma ministerial. Isso é regra daquele ministério, daquela denominação. Aqui na nossa igreja, mulher não usa calça. Mas é doutrina bíblica? Está na palavra? Não. Isso não é doutrina bíblica. Tem igreja que mulher não pode usar brinco. É proibido usar brinco. É doutrina? Não. É regra interna do determinado ministério, de uma determinada igreja. Isso é regra ministerial. Regras internas. É o regimento interno da igreja. Toda igreja tem um regimento interno. O que pode e o que não pode. E é isso que nós precisamos separar. Tem criado confusões no meio evangélico, é isso. Porque misturaram a doutrina, que é a palavra, o que a palavra nos orienta que pode e não pode, com dogmas religiosos, com regras de ministérios e com regimento interno de igreja. Tem igreja que mulher não pode usar maquiagem, é pecado. Não, não é pecado usar maquiagem. A Bíblia não fala que é pecado. Entendeu? Isso daí é uma regra interna da igreja. A igreja criou essa regra. Aqui, mulher não usa maquiagem. Aqui, mulher não usa brinco. Aqui, mulher não usa calça. Aqui, homem não usa bermuda. Mas não quer dizer que o homem usar bermuda é pecado. Ele está em pecado porque está usando bermuda. Não, irmão. É uma regra interna da igreja. É uma norma da igreja. É como uma empresa. Toda empresa que você chega tem a regra dela, tem as normas internas. Tem a norma da CLT, né? do governo, normas que estão dentro da lei, e as regras da empresa. Ó, aqui pode isso, aqui não pode isso. Toda empresa tem as suas normas. A igreja é a mesma coisa. Cada ministério tem uma norma. Mas isso é normas internas, regimento interno, como condomínio. Cada condomínio tem o seu regimento interno, o que pode, o que não pode. O que é permitido, o que não é. E nas igrejas é a mesma coisa, só que aí as pessoas têm pego o regimento interno da igreja, as normas da igreja, e tem falado que é doutrina. Não, isso não é doutrina bíblica. Isso não está na palavra. É regra que o líder daquela denominação criou. Aqui pode usar calça, aqui não pode usar calça. Ó, aqui o homem pode jogar futebol, não vejo nada demais. Mas aqui o homem não pode jogar futebol. Regras, tá bom? E o segundo é a expulsão ou a saída voluntária. Expulsão, quando alguém é excluído por pecado ou por contenda, algo grave que leva ao ponto do líder daquela denominação expulsar aquela pessoa da igreja. Alguns abrem a sua própria igreja porque foram expulsos do ministério ao qual fazia parte, por algum motivo. Outros foi a saída voluntária, ou seja, ele não se sentiu mais bem, saiu de lá e resolveu abrir o seu próprio ministério, a sua igreja, porque não concordava com regras, com normas,
com a maneira que estava sendo levada a palavra, e ele decidiu abrir a sua igreja para levar do seu ritmo, do seu jeito. Então, irmão, a gente viu que existem várias denominações, várias igrejas, mas a igreja do Senhor é uma. Denominação é coisa criada pelo homem, algumas com a permissão de Deus, outras foi o próprio homem que criou. Igreja que tem o aval de Deus, ela vai permanecer aberta mesmo com lutas e dificuldades. Igreja onde não tem o aval de Deus, ela fica pouco tempo aberta. É por isso que tem igreja que abre e fecha as portas, porque Deus não está na direção. Porque se Deus está na direção e tudo está correndo conforme a palavra do Senhor, não tem como dar errado. O inimigo pode até se levantar, mas ele perde a batalha. E a gente viu, irmão, que um dos motivos que leva à criação de ministério é a falta de concordância. A pessoa discorda com normas, com regras, com ensinamentos e quer ali abrir a sua igreja para levar do seu jeito. Falei nas aulas passadas, irmão, que o nosso jeito não vale. A gente tem que parar com esse negócio aqui, eu vou trabalhar do meu jeito. Igreja é do Senhor. A igreja pertence a Cristo. Então não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Precisamos aprender isso. A igreja é obra do Senhor e é do jeito do Senhor e não do nosso jeito. Então, se a gente for fazer do nosso jeito, do jeito que a gente pensa, vai dar errado. Tem que ser na direção do Espírito Santo de Deus. É Ele que está na direção, é Ele que está no controle e é Ele que conduz tudo. Então, a gente aprendeu nessa aula sobre denominações, ministérios. A gente viu que Deus tem várias maneiras de trabalhar, várias formas, porque há várias personalidades de pessoas. Então, falar que esses ministérios que tem por aí é coisa de homem, não. Alguns é. Outros têm a direção de Deus. E como escolher uma igreja certa, meu irmão? Se a igreja prega a palavra e vela pelos bons princípios bíblicos. E não confunda, meu irmão, doutrina bíblica com norma e regra de igreja. Amém? Deixo aqui esse conteúdo. Que Deus venha te abençoar grandemente.